A China construiu um reator nuclear tão pequeno que cabe numa área do tamanho de um supermercado e ele pode abastecer cerca de 500.000 de casas. Isso não é um erro de digitação e não é um conceito apresentado num slide de alguma exposição. É real, está na ilha de Hainan e está prestes a entrar em funcionamento. Mas aqui está a parte que quase ninguém comenta. A China, então, tentou algo ainda mais estranho. Colocou esse reator num navio e transportou a energia para onde fosse necessária. Essa nave é a número 1 desta lista. Primeiro, outras 9 que parecem saídas de ficção científica. Porque antes de chegar a um reator capaz de flutuar, é preciso entender o quão à frente a China levou silenciosamente o restante de sua frota. A maioria das pessoas imagina navios de carga baratos e eletrônicos falsificados. A realidade é um país construindo algumas das máquinas mais especializadas e extremas já colocadas na água. A maioria delas nunca apareceu em manchetes ocidentais, e várias das quais nenhuma outra nação na Terra consegue igualar atualmente. Alguns desses navios estabeleceram recordes mundiais. Algumas delas existem em uma categoria única. Então vamos fazer uma contagem regressiva de 10 a 1 com os navios mais avançados que a China já lançou. E eu garanto a vocês, a diferença entre o que a maioria das pessoas pensa que a China constrói e o que ela realmente constrói é maior do que vocês imaginam. Número 10, Oceron 2, em inglês é Dragão da Neve 2. Um quebra-gelo polar, o que, em teoria, parece a coisa menos empolgante desta lista, mas não é. O Zhejiang 2 é o primeiro quebra-gelo da China projetado e construído inteiramente no país, e consegue fazer algo que a maioria dos quebra-gelos do mundo simplesmente não consegue: quebrar o gelo em ambas as direções. A proa quebra primeiro quando corta placas finas de gelo, e a popa quebra primeiro quando atinge o gelo espesso e irregular, onde gira e usa suas hélices para quebrar e triturar o material duro do outro lado. Essa flexibilidade permite que ele gire no próprio eixo e abra caminho através de cristas que prenderiam um navio convencional. E não é uma peça de museu. Ele realiza missões científicas reais, tanto na Antártida quanto no Ártico, transportando pesquisadores e suprimentos para lugares que a maioria das marinhas não consegue alcançar. Muitos países têm quebra-gelos que podem sobreviver a uma viagem aos polos. O que torna o Zhejiang 2 diferente é que ele foi construído para realmente operar lá por meses a fio, em ambos os extremos do planeta, de acordo com suas próprias condições. E esse é o tema sutil que permeia toda esta lista. A China não está apenas marcando presença nos lugares mais inóspitos da Terra, mas também construindo as máquinas especializadas para dominá-los. Mas, se o Dragão da Neve era sobre sobreviver ao frio extremo, este próximo é sobre sobreviver a profundidades extremas. Número 9, Oceanosi 981. Esta é uma plataforma de perfuração em águas ultraprofundas. Uma plataforma de petróleo flutuante do tamanho de um pequeno estádio, projetada para operar em águas com cerca de 3.000 metros de profundidade, perfurando milhares de metros abaixo dessa profundidade. Para se ter uma ideia, a maior parte do fundo do oceano que você está imaginando fica a uma profundidade acima da qual esta plataforma foi construída para operar confortavelmente. Ela foi projetada para manter sua posição exata e continuar perfurando mesmo durante tempestades que afundariam quase qualquer outra coisa, resistindo a condições na escala de um tufão de categoria 5, sem precisar ser rebocada para um abrigo. Durante décadas, as profundezas do oceano foram um lugar acessível apenas a um punhado de gigantes da energia ocidentais. Perfurar tão fundo era tratado como um clube exclusivo, e o equipamento necessário para isso vinha de uma lista restrita de empresas americanas e europeias. A plataforma CNOOC 981 foi a maneira que a China encontrou de dizer
que não precisava de convite nem de alugar equipamentos de ninguém. Ela poderia construir a plataforma por conta própria, navegar com seus próprios meios e explorar campos de petróleo e gás que a maioria dos países não consegue alcançar fisicamente. Isso importa muito além da energia, porque uma plataforma como essa pode operar em águas disputadas e simplesmente permanecer lá perfurando por meses. Uma plataforma que pode se instalar no meio do oceano e se recusar a se mover é uma declaração por si só. Frio extremo, profundidade extrema. Você provavelmente já está começando a perceber o padrão, mas o próximo navio não visitou apenas um ambiente extremo. Ele foi até o ponto mais profundo que existe em todo o planeta. Número 8, o Fendouse. O nome significa aspirante e é um submersível tripulado de águas profundas, o que significa que havia seres humanos de verdade selados dentro dele durante o que ele fez a seguir. Em novembro de 2020, o Fendouse desceu até o fundo da Fossa das Marianas, na Depressão Challenger, atingindo uma profundidade de 10.909 metros. Pense nesse número por um instante. Esse é o ponto mais profundo de qualquer oceano na Terra. Se você jogasse o Monte Everest nessa fossa, o pico ainda estaria a mais de 1 quilômetro submerso. A pressão lá embaixo é mais de 1000 vezes maior do que a que sentimos na superfície, suficiente para esmagar um submarino comum como se fosse uma lata de alumínio. Apenas um punhado de países já colocou um veículo rudimentar a uma profundidade tão grande, e a China construiu tudo sozinha, até mesmo o sistema de comunicação acústica que permitia à tripulação enviar vídeos ao vivo de volta para a superfície do navio, a partir do local mais profundo que uma pessoa pode alcançar fisicamente. 3 pessoas sentadas no chão do mundo, transmitindo tudo ao vivo. Pense nos 2 extremos desta lista até agora. A China tem um navio que opera no topo do mundo, no gelo, uma plataforma que perfura a 3 quilômetros de profundidade e um submarino que chegou ao fundo do mar. Mas chegar a lugares extremos é uma coisa. Este próximo navio existe para mudar isso. Número 7, o Tiankungo. Seu apelido diz tudo. Chamam-no de criador de ilhas mágicas. A Tiankungo é a maior draga de sucção com cortador autopropulsada da Ásia. E o que ela faz é quase inacreditável. Ela abaixa uma gigantesca cabeça de corte rotativa até o fundo do mar, tritura rochas e areia a até 35 metros de profundidade e suga cerca de 6.000 metros cúbicos de material por hora. A isso equivale a aproximadamente 2 piscinas e meia olímpicas de fundo marinho sólido triturado e bombeado por hora. E esse material pode ser bombeado a até 15 quilômetros de distância antes de ser devolvido para formar novas terras. Então, este é um navio que pode literalmente remodelar uma linha costeira, erguer uma ilha do mar aberto, onde antes não havia nenhuma, e fazer isso rapidamente. E você provavelmente consegue imaginar por que isso deixa muitos dos vizinhos da China profundamente nervosos. Este é o tipo de embarcação que tem sido associado à construção de ilhas no mar da China Meridional, transformando recifes disputados em algo que um país possa defender. Portanto, o Tiankunhao é, na verdade, uma ferramenta geopolítica tanto quanto de engenharia. E praticamente todos os países que fazem fronteira com o mar da China Meridional entendem exatamente o que ele pode fazer. Mas força bruta para movimentar terra é uma coisa. Este próximo navio tem como objetivo transportar algo muito mais valioso e fazer isso com quase ninguém a bordo. Número 6. O COSCO Shipping Universe. Este é um navio porta-contentores e eu sei que isso soa comum até você ouvir os números. Ele pode transportar 21.337 contentores em uma única viagem. Se você tentasse transportar essa quantidade de contêineres por caminhão, precisaria de um comboio com mais de 100 km de extensão, para-choque a para-choque.
é basicamente um armazém flutuante do tamanho de 4 campos de futebol enfileirados, transportando o equivalente a uma pequena cidade em mercadorias pelo planeta. E aqui está a parte que realmente intriga as pessoas. Um navio carregando tanta carga, avaliada em uma quantia enorme de dinheiro, é operado por uma tripulação de apenas cerca de 2 dúzias de pessoas. Só isso. Algumas dezenas de humanos conduzindo o equivalente a um shopping center em mercadorias através de oceanos inteiros, semana após semana. Quase tudo ao seu redor agora, incluindo o celular ou a tela em que você está assistindo a isso, passou parte de sua vida dentro de uma caixa de aço em um navio quase exatamente como este. O comércio global acontece fisicamente nessas embarcações, e a China não apenas as utiliza, como também as constrói e opera uma das maiores frotas mercantes do planeta, um tipo de poder silencioso em que a maioria das pessoas nunca pensa. Então, ela transporta as mercadorias do mundo com quase nenhuma tripulação. Mas o trabalho deste próximo navio é justamente içar coisas que deveriam ser impossíveis de içar. Se você achou isso interessante, inscreva-se no canal, porque este é exatamente o tipo de assunto que exploramos toda semana. A engenharia da qual a maioria das pessoas nunca ouve falar, até que ela já tenha mudado o jogo. Agora, voltando aos navios, porque os próximos 4 são onde esta lista realmente se destaca. Número 5. O Zhenhua 30, ou Seeing. Este é um navio guindaste e detém um recorde de içamento que é genuinamente difícil de imaginar. O Zhenhua 30 pode içar cerca de 12.000 toneladas em uma única operação. 12.000 toneladas de uma só vez. Para se ter uma ideia da escala, isso é como içar um destroyer da Marinha totalmente carregado para fora da água e colocá-lo de volta em outro lugar. Este é o navio que ajudou a construir a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a travessia marítima mais longa do mundo. Uma ligação que percorre cerca de 55 quilômetros em mar aberto. A isso foi possível içando enormes seções pré-fabricadas da ponte, cada uma tão pesada quanto um prédio, e baixando-as para o lugar com uma precisão medida em centímetros. Pense nessa combinação por um segundo. Força bruta suficiente para içar um pequeno navio de guerra, controlada com precisão suficiente para posicionar um segmento da ponte exatamente onde precisa estar, na primeira tentativa, em pleno oceano. Esse é o ponto forte que a China vem explorando em toda essa lista. Força bruta suficiente para mover um navio de guerra, combinada com controle suficiente para posicionar uma seção da ponte com precisão de centímetros. Essa ponte une fisicamente Hong Kong, Macau e a China Continental em uma única região conectada. Carros atravessando o mar aberto em segmentos de um único navio, colocados um a um. O Zhenhua 30 é a força motriz que torna esse tipo de mega projeto possível. Mas, enquanto o Zhenhua 30 se eleva lateralmente à sua frente, este próximo navio faz algo ainda mais estranho. Ela se eleva sozinha. Número 4. A Gang Hongping 5. Essa parece inventada na primeira vez que você ouve. É uma embarcação autoelevatória para instalação de plataformas, e aqui está o que isso realmente significa em termos simples. O Hongping 5 navega até um ponto em mar aberto, e em seguida baixa 4 enormes pernas, cada uma com cerca de 135 metros de comprimento, diretamente até o fundo do mar. Depois, sobe sobre as próprias pernas, erguendo completamente seu casco de 29.000 toneladas para fora da água, ficando apoiado em estacas bem acima das ondas, como uma espécie de inseto mecânico gigante. Uma vez lá em cima, firme como uma rocha, com o mar a bater inofensivamente abaixo, utiliza o seu guindaste para içar componentes de 100 a 800 toneladas de cada vez a uma altura superior a 160 milímetros acima do seu convés.
E faz tudo isso para poder instalar as maiores turbinas eólicas offshore do planeta. Máquinas com potência de 26 MW cada, com pás maiores que um campo de futebol. E é aqui que toda essa lista dá uma guinada inesperada. Os últimos navios eram voltados para a extração e construção, escavando e erguendo estruturas. O Guanhai Qingping 5 existe por um único motivo: construir energia limpa no mar em uma escala que ninguém mais consegue igualar no momento. É a ponte para o que a China realmente busca em toda essa frota: energia. Guarde essa ideia, porque em cerca de 2 minutos ela será crucial. Mas primeiro, o navio mais estranho de toda esta lista. Número 3. Zhuhai-Yun, em inglês, Zhuhai Cloud. Este aqui parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, porque na maior parte do tempo simplesmente não há ninguém no comando. O Zhuhai-Yun é o primeiro navio-mãe inteligente e, em grande parte, autônomo do mundo. Trata-se de uma embarcação de 88 metros que consegue navegar em mar aberto por conta própria, utilizando um sistema de inteligência artificial a bordo para traçar sua rota e evitar outras embarcações. Mas a capacidade de se dirigir sozinha nem é a parte mais impressionante. Sua função real é transportar, lançar e comandar um enxame de mais de 50 outras máquinas simultaneamente. Drones voando acima dela, barcos robóticos navegando pela superfície ao seu redor e submersíveis não tripulados operando abaixo dela. Um único navio, sem necessidade de tripulação, atuando como o cérebro de toda uma frota robótica espalhada pelo céu, mar e profundezas, todos reportando a um único ponto. Oficialmente, trata-se de um navio de pesquisa para monitoramento oceânico e resposta a desastres. Extraoficialmente, um único navio capaz de implantar e coordenar 50 máquinas autônomas simultaneamente é exatamente o tipo de capacidade que faz analistas militares do mundo todo se endireitarem em suas cadeiras. É uma prévia de para onde o poder naval está caminhando nas próximas décadas, e a China lançou o primeiro. Mas, se você quiser falar sobre poder naval de frente agora, este próximo navio é o maior e mais capaz navio de guerra que a China já colocou no mar. Número 2. O Fujian. Este é o terceiro porta-aviões da China e é aquele que realmente mudou a conversa entre os planejadores de defesa. Em novembro de 2025, o porta-aviões Fujian foi oficialmente incorporado à Marinha Chinesa, carregando uma tecnologia que até recentemente somente os Estados Unidos possuíam em operação no mar. Um sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves, conhecido como EMALS. Eis o porquê de isso ser tão importante. Os porta-aviões mais antigos lançavam seus jatos de uma rampa de salto ou de uma catapulta a vapor antiga. O EMALS, por sua vez, usa eletroimãs para acelerar uma aeronave pelo convés com uma força suave e precisamente controlada. Isso significa que o Fujian pode lançar jatos mais pesados, transportando mais combustível e mais armamentos, e pode lançar uma gama muito maior de aeronaves, incluindo aviões de alerta aéreo antecipado maiores, que uma rampa simples jamais conseguiria colocar no ar. Este é um navio de 80 mil toneladas, e a adição dessa catapulta coloca a China em um clube extremamente seleto, um clube que durante anos teve apenas um membro. Durante muito tempo, essa catapulta eletromagnética foi considerada uma vantagem exclusivamente americana, que ninguém mais conseguia construir de forma confiável. A China igualou esse efeito com um porta-aviões que projetou e construiu em um estaleiro em sua própria costa. Isso preenche uma lacuna que muitos analistas ocidentais presumiam que permaneceria aberta por mais uma década ou mais. Um porta-aviões capaz de lançar aeronaves mais pesadas
e melhor armadas mais rapidamente altera os cálculos do que a China pode projetar e a que distância. E observe o que alimenta silenciosamente um sistema como esse. Eletricidade gerada e controlada no mar em grande escala, fornecida em rajadas precisas sob demanda. Guarde isso em mente, pois nos leva finalmente ao primeiro ponto e à razão principal do título deste vídeo. Em primeiro lugar, a usina nuclear flutuante da China. E para entender por que ela conquista o primeiro lugar em vez de um porta-aviões, é preciso começar pelo reator que está no centro de tudo. Chama-se Linglong-1 e é um pequeno reator modular localizado no complexo de Changjiang, na ilha de Hainan. Com potência nominal de 125 megawatts, a China afirma ser o primeiro pequeno reator modular terrestre comercial do mundo a atingir esse estágio de desenvolvimento. Mas o número que importa. Quando estiver funcionando em plena capacidade, a usina foi projetada para gerar cerca de 1 bilhão de kWh de eletricidade por ano, o suficiente para abastecer aproximadamente 526 mil residências. 500 mil de lares a partir de um único reator pequeno, o suficiente para caber em uma área comparável à de um supermercado. No início de 2026, o Linglong-1 já havia passado pelos testes funcionais a frio e pelos testes de vapor não nuclear, com previsão de início da operação comercial no primeiro semestre do mesmo ano. Então não está totalmente ligado no dia em que você está assistindo a isso. Está bem na linha de chegada, um dos últimos passos para alimentar a rede. Agora, aqui está o salto que lhe garante o primeiro lugar. Um reator tão pequeno não precisa ser parafusado ao chão. A China projetou uma versão marítima da mesma tecnologia, destinada a ser instalada em uma plataforma flutuante. Uma usina nuclear que poderia ser rebocada para o mar e ancorada onde a energia for realmente necessária. E pense em todos os problemas que isso resolveria. Uma usina elétrica convencional fica presa exatamente onde é construída, para levar eletricidade a uma ilha remota, a um campo de perfuração offshore ou a uma cidade costeira sem uma rede elétrica adequada. É preciso instalar linhas de transmissão por enormes distâncias, construir subestações, perder uma boa parte da energia na forma de calor ao longo do caminho e passar anos lutando por licenças antes que alguém consiga um único watt. Um reator flutuante elimina quase tudo isso de uma vez. Não é preciso construir uma teia de infraestrutura para atender à demanda. Basta navegar com a fonte de energia diretamente até o local de consumo e conectá-la à rede. Isso, por si só, já é uma solução melhor do que uma usina fixa, que é levar eletricidade às pessoas que realmente precisam dela, sem depender de uma rede elétrica. Pense em quantos lugares no mundo isso pode viabilizar. Ilhas remotas, que atualmente consomem diesel caro transportado por navios-tanque. Novos portos sendo construídos do zero, sem rede elétrica por centenas de quilômetros. Zonas de desastre onde a rede elétrica foi destruída e não será reconstruída por anos. Em todos esses casos, a resposta tradicional é lenta, cara e dependente de cabos fixos. Um reator que você pode instalar flutuando, ancorar e ligar, representa uma maneira completamente diferente de pensar sobre a origem da eletricidade. Mas eu prometi a vocês a versão honesta dessa história, então aqui está. Aquela planta flutuante não está lá fora hoje, e eu estaria mentindo se dissesse que está. O projeto nuclear flutuante da China foi suspenso em 2023. Pique Marici, principalmente por preocupações de segurança, receios reais sobre como defender um reator nuclear instalado em uma balsa em águas disputadas contra sabotagem, ataques e desastres catastróficos longe da costa. Portanto, o reator que está prestes a entrar em operação é o que está em terra firme, no rio Yangtze.
A versão flutuante é a ambição, o projeto, o próximo passo que a China declarou abertamente que pretende dar assim que a tecnologia for totalmente comprovada em terra firme. E, honestamente, essa é a verdadeira história aqui, e é muito mais importante do que a versão sensacionalista. A China ainda não instalou um reator operacional no oceano. O que ela fez, na verdade, foi construir um reator pequeno e seguro o suficiente para que isso se torne uma opção viável em termos de engenharia, e declarou claramente quais são seus planos para o futuro. Porque, relembre tudo o que você acabou de ver. O quebra-gelo que opera nos dois polos, a plataforma que perfura a 3 km de profundidade, o submarino que alcançou o fundo do oceano, a draga que constrói ilhas, o navio autônomo que comanda uma frota de robôs, o porta-aviões que rivaliza com uma catapulta americana e agora um reator pequeno o suficiente para flutuar. Cada um desses projetos aponta na mesma direção. Este é um país que está construindo deliberadamente máquinas para gerar energia, transportar energia e, um dia, implantar energia em qualquer lugar da Terra que escolher, em seus próprios termos, sem precisar da permissão de ninguém ou do equipamento de ninguém. E está fazendo isso em todos os domínios simultaneamente. No gelo, no oceano profundo, em mar aberto, no céu acima do convés de um porta-aviões e agora no próprio núcleo do reator. Não se trata de uma série de façanhas de engenharia isoladas. Alinhe-as e você poderá decifrar o plano diretamente dos cascos, se souber o que está procurando. 10 cascos diferentes e uma única estratégia subjacente a todos eles. O que nos leva à pergunta óbvia que se segue. Uma vez que seja possível gerar eletricidade em praticamente qualquer lugar no mar, no gelo ou em uma ilha remota, a dificuldade deixa de ser a produção e passa a ser o armazenamento. E a China acredita que a resposta pode estar escondida no material mais banal do planeta, o concreto cinza e sem graça dos nossos edifícios. Há uma nova pesquisa sobre concreto para armazenamento de energia, paredes e fundações projetadas para reter eletricidade como uma bateria gigante, silenciosamente integrada à própria estrutura. E se funcionar, poderá mudar completamente a forma como todos os edifícios da Terra utilizam energia. Essa explicação detalhada está sendo exibida agora mesmo.